No dia em que enterrei minha avó Lise, vi algo que partiu meu coração mais do que a própria perda dela. Meus pais, as mesmas pessoas que me abandonaram aos 8 anos, apareceram de repente no velório. Mas não foi o luto que vi em seus olhos, e sim a ganância. Eles não vieram para se despedir, vieram para herdar. Se você já sentiu o peso da traição daqueles que deveriam te proteger, sabe exatamente o que estou falando. E se essa história ressoar em você, mesmo um simples gesto, como um like ou um comentário, faz toda a diferença. É o que me dá forças para compartilhar essas memórias. Meu nome é Samantha, tenho 18 anos, e essa é a verdade sobre como meus pais me deixaram para trás com nada além de uma mala e um coração destroçado. Aquele dia está gravado na minha memória como uma cicatriz. Meus pais não me abraçaram, não deram explicações. Simplesmente me largaram na varanda da vovó, disseram que eu estaria melhor ali e foram embora sem olhar para trás. Ainda hoje ouço o barulho do carro se afastando enquanto eu ficava parada, apertando minha mochila rosa, sem saber se devia chorar ou gritar. Naquele momento minha infância acabou. Meu mundo desabou, mas foi a vovó Lise, com suas mãos calejadas e olhos cansados, quem abriu a porta e me disse que tudo ficaria bem. No começo não acreditei nela. Me sentia como lixo jogado no chão. Na escola as crianças cochichavam pelas minhas costas. É a menina cujos pais não queriam. À noite eu enterrava o rosto no travesseiro para que a vovó não ouvisse meu choro. Não queria que ela carregasse minha dor. Hoje entendo que a crueldade dos meus pais me moldou. Mas aos 8 anos, tudo o que sabia era que havia sido abandonada como um objeto sem valor. E foi na escuridão desse abandono que a vovó Lise se tornou meu escudo. Ela não só me acolheu, ela me salvou. 10 anos depois, no funeral dela, ao ver aqueles que me deixaram para trás, soube que essa história ainda não tinha fim. O que eu não imaginava era até onde a ambição dos meus pais chegaria, nem como as últimas palavras da vovó se cumpririam de um jeito que ninguém poderia prever. Crescer sem pais não foi só solitário, foi uma ferida aberta, um lembrete constante de que eu não era desejada. Por mais que a vovó tentasse preencher esse vazio, havia momentos em que a ausência gritava mais alto que seu carinho. Principalmente na escola, quando via os outros com mães levando bolos caseiros ou pais torcendo nas arquibancadas, enquanto eu fingia não ligar, mesmo sentindo o peito arder por dentro. Os professores me olhavam com pena, e isso só piorava as coisas. Eu não queria compaixão, queria amor, como qualquer criança. Uma lembrança que nunca me deixou foi a formatura da escola, quando os pais deviam cruzar o palco de mãos dadas com os filhos. Lá estava eu segurando meu certificado de papel, tentando sorrir enquanto as outras crianças brilhavam de orgulho ao lado da família. A vovó acenava da plateia com toda a força, mas os sussurros dos colegas me cortavam como facas. Os pais dela nem vieram. Naquele dia, cheguei em casa e chorei até molhar o travesseiro. E jurei que ninguém jamais veria o quanto eu estava quebrada. Até os aniversários viravam tortura. Todo ano, eu esperava por um telefonema que nunca chegava. Mesmo quando a vovó fazia festinhas com balões e bolo, sempre havia uma cadeira vazia à mesa, um espaço que nenhum presente conseguia ocupar. Uma vez, ela até contratou um palhaço só para me fazer rir. Eu forçava um sorriso para não decepcioná-la, mas por dentro gritava pelos dois que deveriam estar ali. Em vez de paz, eu tinha silêncio. Em vez de amor, perguntas sem resposta. Com o tempo, a amargura cresceu. Entendi que meus pais tinham feito uma escolha, e não foi um erro, foi frio e calculado. Enquanto a vovó me ensinava bondade e coragem, eles viviam livres, como se eu nunca tivesse existido. Sua ausência se tornou meu combustível. Sua indiferença, minha sombra. Cada passo que eu dava era um lembrete de que estava sozinha, porque eles assim quiseram. Nada doía mais do que essa verdade. A vovó Lise foi a única razão pela qual sobrevivi aqueles anos. Quando o mundo era gelado e implacável, ela criou um refúgio dentro daquela casinha, quente e seguro. Acordava antes do sol nascer, as mãos doloridas preparando panquecas ou mingau, mesmo nos dias em que as articulações a impediam de ficar em pé. Colocava bilhetinhos na minha lancheira. Você é mais forte do que imagina, ou, a vovó te ama mais que todas as estrelas. Guardei cada um deles em uma caixa de sapato, como tesouros. Para os outros, ela era só uma senhora idosa vivendo quietinha na periferia. Para mim, era uma fortaleza contra o vazio que meus pais deixaram. Havia uma força nela que poucos enxergavam. Enquanto era doce e serena em público, em casa era uma guerreira incansável. Quando as crianças zoavam por eu não ter pais, ela me ensinou a nunca deixar mentes pequenas definirem meu valor. Quando chegava em casa com cadernos rasgados ou palavras cruéis rabiscadas na carteira, ela me sentava à mesa com chocolate quente e dizia que quem magoa os outros geralmente está com medo da própria vaziez.
Ela me ensinou a lutar não com violência, mas com resiliência. A nunca curvar a cabeça para a vergonha. E acreditar que a vida tem um jeito de equilibrar as contas, mesmo que demore anos. Encheu a casa de livros, dizendo que o conhecimento seria minha melhor arma. Quando duvidava de mim, ela apontava para as mulheres da nossa família e lembrava que a sobrevivência corria no nosso sangue. Uma das memórias mais vivas que tenho é de um aniversário, aos 10 anos. Fiquei horas na varanda esperando meus pais aparecem como tinham prometido, observando cada carro que passava, até o sol se pôr e eu entender que não viriam. A vovó me encontrou abraçada à coroa de papel que tinha feito na escola, com lágrimas marcando o cartão. Em vez de fingir que tudo estava bem, ela me pegou no colo e disse que estava tudo bem sentir dor, que a esperança doía, mas também era humana. Na mesma noite juntou alguns vizinhos, assou um bolo e até chamou um palhaço para me fazer rir. Sorri por ela, mas no fundo sabia que ela ainda sorria para mim como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia. Porque o vazio que ela deixou não era só a ausência de um abraço ou de um conselho sábio à mesa da cozinha, era o sumiço de um escudo que eu nem sabia que carregava. A vovó Alice não era só a mulher que me criou, era a muralha entre mim e a verdade cruel sobre quem eu era. E agora, sem ela, essa verdade vinha correndo na minha direção como um trem desgovernado. Os dias depois do enterro foram um borrão de papelada e olhares piedosos. Advogados internos caros apareceram na porta com pastas grossas, falando em testamentos, heranças e cláusulas de confidencialidade, como se fossem palavras normais, e não facas sendo giradas devagar no meu peito. Eu os ouvia com a mesma expressão vazia com que assinava os documentos, como se estivesse observando tudo de fora do meu próprio corpo. Até que numa tarde cinzenta, um deles deslizou uma carta sobre a mesa. O envelope amarelado tinha meu nome escrito à mão, com a letra trêmula que eu conhecia tão bem. Para Samantha, quando o mundo parecer maior que você. Minha respiração falhou. Era a voz dela saindo do papel como se estivesse ali, sentada do outro lado, com seu chá de camomila e aquele cheiro de lavanda que nunca saía de suas roupas. As palavras tremiam nas minhas mãos enquanto eu lia. Minha querida, se está lendo isso, é porque eu não consegui te poupar dessa dor. Mas preciso que saiba uma coisa antes que eles cheguem. Você não é refém do sangue que corre nas suas veias. Você é feita das escolhas que faz. E a minha maior escolha foi te amar o suficiente para te deixar livre, mesmo que isso significasse te deixar sozinha. A carta caía como uma profecia. Porque no dia seguinte, eles apareceram. Não houve ligação prévia, nenhum aviso. Só o som de um carro caro parando na frente da casa, portas batendo com a arrogância de quem sabe que é dono do lugar. Eu os vi através da janela da sala, minha mãe com um vestido que custava mais que o salário de um ano da vovó, os cabelos loiros perfeitamente alisados, os lábios pintados num sorriso que não chegava aos olhos. Meu pai, com um relógio dourado brilhando no pulso, a barriga levemente saliente de quem nunca soube o que é fome de verdade. Eles subiram os degraus como se estivessem entrando num palco, prontos para performar o papel de pais enlutados. Samantha. A voz da minha mãe foi doce, quase cantada, como se estivéssemos nos reencontrando depois de um acampamento de verão, e não depois de uma vida inteira de abandono. Meu Deus, como você cresceu! Eu não me mexi, não sorri. Só observei o jeito como os olhos dela percorriam a sala calculando, avaliando, como se a casa da vovó fosse um leilão e eles estivessem decidindo por onde começar a saquear. Nós viemos assim que soubemos. Meu pai colocou a mão no meu ombro, e eu recuei como se ele tivesse me queimado. Sinto muito pela sua perda. Lizzie era uma mulher incrível. Incrivelmente rica, pensei. Incrivelmente generosa. Incrivelmente tola por ter acreditado que vocês mereciam uma segunda chance. Vocês não são bem-vindos aqui. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A vovó deixou claro o que pensava de vocês. E eu também. O sorriso da minha mãe congelou. Por um segundo, vi algo cru passar por trás dos seus olhos, não tristeza, não arrependimento, mas uma raiva fria, como a de um animal que tem sua presa tirada no último segundo. Samantha, nós somos sua família. Meu pai tentou novamente, dessa vez com um tom de advertência. E família se apoia nos momentos difíceis. Especialmente agora que você deve estar sobrecarregada com tudo isso. Ele fez um gesto vago com a mão, como se tudo isso fosse apenas a papelada, os móveis, a casa. Não a dor, não a traição, não os anos em que eles me deixaram para trás como um pacote esquecido no aeroporto. Vocês não têm direito de falar dela. Minhas mãos cerraram-se em punhos. Nem de mim, nem dessa casa. Saiam. Minha mãe abriu a boca provavelmente para soltar alguma desculpa ensaiada ou uma ameaça velada,
mas eu já estava andando em direção à porta, abrindo-a com um gesto brusco. O ar frio da tarde entrou como um sopro de alívio. A vovó me avisou que vocês veriam. Minha voz não tremia mais. Ela me disse que quando isso acontecesse, eu finalmente entenderia quem vocês são. Agora eu entendo. Eles não se mexeram. Não por vergonha, não por respeito, mas porque não estavam preparados para isso. Eles esperavam uma filha grata, uma herdeira ingênua, uma menina que ainda acreditava em contos de fada. Mas a vovó Lise tinha me dado algo muito mais valioso que dinheiro. Ela me deu espinhos. Vocês perderam o direito de me chamar de filha no dia em que escolheram o dinheiro em vez de mim. Fechei a porta com um baque que ecoou pela casa vazia. E pela primeira vez desde que ela se foi, senti a vovó sorrindo. Não com orgulho, não com vingança, mas com a certeza de que, afinal, eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Ninguém pode te roubar o que você já sabe que é seu. Pois Onous Presence, algo dentro de mim se rompeu, não em fraqueza, mas em uma determinação tão afiada quanto as lâminas que a vovó guardava na gaveta da cozinha. Aquelas que ela usava para cortar as rosas do jardim, sempre me ensinando, as flores mais belas têm os espinhos mais doloridos, querida. E é justamente por isso que sobrevivem. E ali, entre o cheiro de incenso e a sombra daqueles que deveriam ter me protegido, entendi, eu não era mais a criança abandonada na varanda. Não era mais a menina que chorava até adormecer, esperando um telefonema que nunca viria. Eu era o legado da Lizzie Carter, e legados não se ajoelham. Meus dedos, ainda marcados pelas unhas cravadas nas palmas, se abriram lentamente. Não por medo, mas por cálculo. Cada palavra deles, cada gesto de posse, cada risada cruel, era uma peça sendo colocada no tabuleiro. E eu tinha aprendido a jogar com a mestre. Vocês acham que isso aqui é um leilão? Minha voz cortou o ar, baixa demais para ser um grito, alta demais para ser ignorada. Os poucos que ainda permaneciam na igreja viraram os rostos curiosos. Mas eles não importavam. Só eles dois. Só os lobos que pensavam ter encontrado uma ovelha desamparada. Meu pai se endireitou, o sorriso presunçoso ainda estampado no rosto, como se minha existência fosse um incômodo a ser tolerado até que o testamento fosse lido. Minha mãe ajustou a bolsa de grife no braço, os dedos brincando com a alça como se já estivesse contando as notas que imaginava herdar. Estamos apenas discutindo o que é justo, disse ela, a voz melosa como xarope envenenado. Afinal, filha, sem nós você não teria nada. Aquela palavra, filha, dita com a mesma naturalidade com que se pisoteia uma flor no caminho, como se fosse um título que ainda lhes pertencesse, como se não tivessem rasgado aquele vínculo com suas próprias mãos. Eu dei um passo à frente. Não recuei. Não desviei o olhar. Justo, repeti, saboreando a ironia como se fosse o vinho mais amargo. Vocês querem falar de justiça? Então vamos. Justiça é a mulher que trabalhou até os ossos doírem para me dar um teto, enquanto vocês gastavam o dinheiro dela em hotéis que nem se lembram dos seus nomes. Justiça é a avó que vendeu suas joias, sim, aquelas mesmas que vocês estão olhando com tanta ganância, para pagar minhas aulas de piano, porque ela sabia que eu precisava de algo que me fizesse acreditar que o mundo ainda tinha beleza. Justiça, e aqui minha voz baixou quase um sussurro letal, é eu estar aqui hoje, de pé, enquanto vocês se arrastam como urubu sobre uma vida que nunca mereceram tocar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar com a faca de podar rosas da vovó. Até o ar pareceu prender a respiração. Meu pai avançou, o rosto vermelho de raiva, mas eu não me mexi. Não dessa vez. Você não sabe do que está falando, menina. Aquilo tudo é nosso. Por direito. Por sangue. Sorri. Não um sorriso gentil. Não um sorriso de filha. Mas o sorriso lento, perigoso, que a vovó usava quando os credores vinham cobrar e ela já tinha esvaziado os cofres há semanas. Sangue? Minha risada foi seca, quase um rosnado. O único sangue que vale algo aqui é o dela. E se querem falar de direitos? Abri a bolsa e tirei o envelope amarelado que ela me dera no meu aniversário de 16 anos, com a ordem expressa de só abri-lo, quando os lobos voltassem uivando. Então vamos ler juntos o que a dona deste sangue deixou escrito. Os olhos dele se arregalaram. Por um segundo viu medo. Não por mim, mas pela possibilidade de que, depois de tudo, a velha raposa tivesse sido mais esperta do que eles. E pela primeira vez na vida, senti o gosto doce da vantagem. Porque a vovó Lise não me deixou apenas espinhos. Ela me deixou dentes. Clareed sua garganta com a solenidade de um juiz prestes a proferir uma sentença. O som ecoou como um tiro no silêncio carregado. Meus pais se endireitaram, os dedos entrelaçados sobre os joelhos, os olhos fixos naqueles papéis como se fossem bilhetes premiados.
A mãe passou a língua pelos lábios ressecados. O pai ajustou o relógio de ouro no pulso, um gesto que sempre fazia quando se sentia no controle. Mas desta vez, o controle era uma ilusão. E eu sabia disso, porque a vovó Lizzie não escrevia testamentos. Ela escrevia armadilhas. Cada palavra daquele documento havia sido escolhida com a precisão de uma lâmina, cada vírgula colocada para cortar onde mais doía. Eu a vi agora, não como a avó que me ensinou a fazer bolachas de gengibre, mas como a estrategista que passará anos observando, calculando, esperando pelo momento exato em que a ganância deles os cegaria o suficiente para não verem a queda se aproximando. Mr. Harris começou a ler e sua voz, embora calma, carregava o peso de uma revelação que mudaria tudo. À minha filha, Cláudia Marie Thompson, e ao meu genro, Richard Alan Thompson, deixo uma pausa, um suspiro coletivo. Meus pais se inclinaram para a frente, quase saindo dos bancos. A oportunidade de provarem que são melhores do que sempre demonstraram ser. O ar na sala gelou. Meu pai franziu a testa, como se as palavras estivessem em uma língua que não entendia. Minha mãe, porém, entendeu. Seu sorriso congelou, os dedos cravando-se nas próprias coxas. Ela virou a cabeça devagar, como se temesse o que veria no rosto do advogado. Como herdeiros diretos de meu patrimônio material, vocês receberão. Outra pausa, desta vez mais longa, mais cruel. Exatamente o que merecem. Silêncio. Então, como um golpe final. Nada. A palavra caiu entre nós como uma pedra em um lago parado. As ondas do choque se espalharam instantaneamente. Minha mãe soltou um som, algo entre um grito e um engasgo. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira rangeu contra o chão de madeira, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Isso é um erro. Sua voz rouca, quebrada pela raiva. Ela não poderia. Oh, mas poderia. A voz de Mr. Harris não se alterou, fria como aço. E o fez. Com testemunhas, assinaturas notarizadas e cláusulas inquebráveis. Lizzie Thompson era uma mulher de palavra. E sua palavra final foi esta. Ele deslizou um documento sobre a mesa na minha direção. Meus olhos correram pelas linhas, mas não precisei ler tudo para entender. Ali, em letras claras e implacáveis, estava o legado que ela realmente deixará para mim. Não apenas a casa, não apenas as terras, não apenas o dinheiro, mas a verdade. E a verdade, como ela sempre dissera, era a única herança que ninguém poderia roubar. Meus pais ainda gritavam, suas vozes se misturando em um coro de indignação e desespero. Mas eu não os ouvia mais. Porque, pela primeira vez desde que a perderá, senti algo além da dor. Senti o poder que ela me dera. E quando Mr. Harris me olhou, não como uma órfã a ser piedosa, mas como a herdeira de um império construído com astúcia e coragem, soube que a batalha mal havia começado. A vovó Lizzie não me deixará sozinha. Ela me deixará armada. O papel estalou entre os dedos de Mr. Harris como um tiro no escuro, cortando o ar denso da sala. Meus pais se inclinaram para a frente, quase caindo dos bancos, os olhos ávidos grudados em cada movimento do advogado. Minha mãe alisava o vestido com dedos trêmulos, mas o sorriso no rosto era uma máscara descarada de expectativa. Meu pai, rígido como pedra, mantinha a mandíbula travada, como se já estivesse medindo o peso do que julgava ser seu por direito. Eu, porém, estava plantada no lugar, os dedos esmagando o lenço no bolso até doer. O ar parecia espesso, como se o próprio mundo contivesse a respiração junto comigo. Mr. Harris começou, a voz serena como um rio antes da cachoeira. Primeiro, as palavras de vovó Lizzie sobre bondade, sobre amor que se conquista, sobre família não ser questão de sangue, mas de lealdade e sacrifício. Cada sílaba era um golpe e um abraço. Sua voz ecoava ali, firme, sábia, implacável. Ela não queria deixar apenas dinheiro. Queria deixar uma lição. Uma última aula, mesmo depois da morte. Meus pais reviraram os olhos, impacientes. Para eles, aquelas palavras não valiam nada sem os zeros no final. Mas então veio o momento. O advogado fez uma pausa. Olhou ao redor, como se quisesse certificar-se de que todos estavam prestando atenção. E com uma clareza que fez meu sangue ferver nos ouvidos, declarou: todo o patrimônio, avaliado em 80 milhões de dólares, passa integral e exclusivamente para sua neta, Samantha. O caos explodiu como uma tempestade dentro de 4 paredes. O sorriso pintado de minha mãe desabou. Seus lábios tremeram, as mãos se agarraram ao banco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela balançou a cabeça, murmurando não, isso não está certo, como se a negação pudesse reescrever a realidade. Meu pai, porém, reagiu com a fúria de um homem cuja máscara fora arrancada em público. O rosto ficou roxo, os olhos saltaram das órbitas, e ele esmurrou o banco com tanta violência que o som ecoou como um disparo.
Vários presentes se sobressaltaram. Sussurros se espalharam como fogo em palha seca. Inacreditável, típico da Lizzie, isso sim é justiça. Eles tinham entrado ali esperando aplausos, esperando ser coroados. Em vez disso, foram despidos, humilhados diante de todos. Para mim, foi como emergir depois de uma década afogada. O peito arfava, uma mistura de alívio e triunfo inundando minhas veias. Vovó não só tinha garantido o meu futuro, ela tinha gritado, para que a cidade toda ouvisse, quem realmente importava para ela. E não eram os que me haviam jogado fora. Meus pais se viraram para mim, os olhos queimando de ódio, como se eu tivesse roubado deles o que nunca foi meu. Mas não desviei o olhar. Encarei-os com uma calma que nem eu mesma reconhecia, a coluna ereta, o queixo erguido. Pela primeira vez na vida, senti-me mais alta do que os dois. Eles viam uma criança frágil, que um dia descartaram. Mas naquela cadeira, naquele instante, eu não era mais vítima deles. Era a herdeira de Lizzie, a portadora de seu nome, de sua força, de sua justiça. Aquilo não era apenas a leitura de um testamento. Era a sentença final de uma vida de traições. E ela ressoou mais alto do que qualquer grito que eles pudessem soltar. Quando achei que o peso daqueles segundos não poderia ficar mais insuportável, Mr. Harris tossiu, ajustou os óculos e sinalizou que ainda havia mais. O silêncio voltou a cair sobre a sala como se todos soubessem, por instinto, que a tempestade verdadeira ainda não havia chegado. Meus pais ainda cambaleavam, minha mãe xingando entre dentes, meu pai tentando disfarçar a fúria endireitando a postura, mas seus punhos se fechavam e abriam sobre os joelhos, traindo-o. Achavam que a humilhação estava completa. Que serem cortados do testamento era o golpe mais cruel que vovó poderia desferir, mas subestimaram ela. Lizzie sempre dissera que a verdade chegava como um raio, não apenas uma vez, mas queimando tudo o que tocava. E então Mr. Harris continuou. Sua voz já não era apenas formal. Havia algo afiado nela, como uma lâmina sendo desembainhada. Ele revelou que 10 anos antes, quando meus pais me abandonaram, vovó lhes havia oferecido um acordo, $5 milhões para cada um. Em troca, deveriam renunciar a qualquer direito futuro sobre sua fortuna e sobre mim. Estava tudo escrito, assinado, selado. Eles juraram que se escolhessem ir embora, iriam embora para sempre. Um murmúrio horrorizado percorreu a sala. Cabeças se viraram bruscamente na direção dos meus pais. Senti a energia do ambiente mudar, de uma piedade forçada pela surpresa deles para um nojo genuíno pela traição. De uma só vez, a farsa deles foi exposta. Não bastava terem sido excluídos agora. Ficava claro que já haviam me vendido uma vez. O rosto de minha mãe foi algo que jamais esquecerei. Os lábios entreabertos, como se quisesse negar, mas os olhos, traíam-na, saltando de um lado para outro, buscando uma saída que não existia. Meu pai tentou argumentar, a voz trovejando pelo salão, jurando que era mentira, que nada daquele era verdade. Mas Mr. Harry simplesmente levantou uma pasta, onde as assinaturas deles estavam estampadas em tinta preta, inegáveis. Os sussurros nas cadeiras se tornaram exclamações. Monstros venderam a própria filha, que tipo de pessoas? A fachada cuidadosamente construída por eles desmoronou em segundos. E o que restou foi a verdade nua. Não me haviam abandonado por fraqueza ou erro. Tinham me abandonado porque foram comprados. O plano deles nunca fora me criar, me amar ou me proteger. Era apenas esperar, cobrar, e esperar de novo. Ouvir aquilo tudo ser revelado transformou minha dor em outra coisa. Não era apenas raiva. Não era só mágoa. Era justiça. Vovó não os havia apenas excluído do testamento. Ela os havia arrastado para a luz, exposto suas entranhas podres diante de todos, garantindo que nunca mais pudessem distorcer a história. Eles não saíram apenas de mãos vazias. Saíram marcados. Marcados pela própria ganância, pela hipocrisia que tentaram esconder por anos. E enquanto seus rostos empalideciam, enquanto a raiva e a vergonha torciam seus traços, senti algo novo nascer dentro de mim, uma força que não conhecia, mas que agora reconhecia como minha. Lizzie havia vencido a batalha final. Não com gritos, não com socos. Com tinta sobre papel. Com visão. Com a verdade. E foi então que entendi, aquele era o verdadeiro legado que ela me deixará. Não apenas riqueza, mas a certeza inabalável de que até a traição mais profunda pode ser derrotada pela justiça. O silêncio que se seguiu às últimas palavras do testamento era tão absoluto que eu ouvia meu próprio coração martelando nos ouvidos. Meus pais permaneciam imóveis como estátuas de sal, os rostos esvaziados de qualquer cor, enquanto o não me deram, eu celebrava o que eles nunca poderiam tirar. Aquele dinheiro, aqueles 80 milhões, não era apenas um número em uma conta.
Era a prova final de que minha avó havia me visto quando ninguém mais o fizera. Era o abraço que ela me dera através do tempo, a garantia de que eu nunca mais precisaria curvar a cabeça para quem quer que fosse. Mas mais do que isso era uma responsabilidade. Porque riqueza sem propósito é apenas um peso, e ela nunca me teria deixado algo tão valioso sem um significado mais profundo. Cada decisão que tomei daquele dia em diante foi regada pelo eco de sua voz. Não era sobre acumular, mas sobre construir. Não sobre poder, mas sobre legados. Vendi as propriedades que não tinham história, os investimentos frios que ela mantinha apenas por obrigação, e redirecionei cada centavo para o que realmente importava. Uma fundação em seu nome para crianças abandonadas como eu fora, não com esmolas, mas com oportunidades. Bolsas de estudo, casas de acolhida, programas que ensinassem a essas crianças o que minha avó me ensinou, que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela supera. Meus pais tentaram me procurar, é claro. Cartas cheias de desculpas vazias, ligações interrompidas antes que eu pudesse responder, até uma visita não anunciada à porta da fundação, onde meu pai, com o orgulho ainda ferido, tentou exigir o que era dele por direito. A segurança os removeu antes que eu sequer precisasse levantar os olhos do meu trabalho. Não havia mais nada a dizer. Eles haviam queimado todas as pontes quando venderam a minha infância por um punhado de moedas, e agora colhiam o que plantaram. O vazio. Às vezes à noite, quando o silêncio do escritório se tornava muito pesado, eu me pegava imaginando como seria se eles tivessem escolhido diferente. Se em vez de me trocarem por dinheiro tivessem me abraçado. Se em vez de mentiras tivessem me dado verdade. Mas esses pensamentos duravam apenas um instante. Porque a vida que eu tinha agora, a vida que escolhi, era mais rica do que qualquer herança que eles poderiam ter me dado. A casa da minha avó ainda está de pé, exatamente como ela a deixou. As paredes guardam o cheiro de seus bolos de canela, as janelas enquadram o mesmo jardim onde ela me ensinou a plantar rosas. Às vezes, sento-me em sua poltrona favorita com um livro nas mãos e o silêncio como companhia, e sinto que ela está ali, não como uma sombra, mas como uma luz. Não como o passado, mas como o futuro que ela me permitiu criar. E quando olho para trás, não vejo uma menina abandonada. Vejo uma mulher que herdou muito mais do que dinheiro. Herdei uma batalha, e a ganhei. Herdei uma história, e a reescreve. Herdei o direito de dizer, sem medo, que o amor vence. Sempre. Mesmo quando chega tarde. Mesmo quando chega através de um testamento, de um advogado sério, ou de uma assinatura em um papel amarelado pelo tempo. Porque no final, não eram os 80 milhões que me salvavam. Era a certeza de que em algum lugar minha avó sorria. E que desta vez eu não estava sozinha. Tudo que me haviam tirado, eu agora lamentava por eles, não por mim. Porque o que perderam não era dinheiro, nem status, nem a ilusão de controle. Perdiam algo muito mais profundo, a capacidade de olhar no espelho sem ver o reflexo de suas próprias escolhas. E foi nessa compreensão que me senti livre pela primeira vez. Não carregava mais suas sombras como uma cruz. Não era o fracasso deles. Era a vitória da minha avó, e agora a minha também. Semanas depois, ajoelhada diante de seu túmulo, com flores frescas entre os dedos, deixei escapar as palavras que guardava desde aquele dia no escritório do advogado. Você tinha razão, vó. A verdade sempre chega. As lágrimas caíram, mas não eram as mesmas de antes, aquelas que queimavam de abandono, de dúvida. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma cicatrização que finalmente se completava. A pedra fria sob minhas mãos contrastava com o calor que me envolvia, como se ela estivesse ali, com aquele sorriso quieto, sussurrando: continue andando, minha menina. O caminho é longo, mas você já sabe que não está sozinha. Eles haviam perdido tudo o que importava. Eu ganhará o que nenhum dinheiro poderia comprar, a paz. Uma paz que não se negocia, não se herda por acaso, mas se conquista quando se escolhe, dia após dia, não deixar que o veneno alheio envenene também a própria alma. A moral dessa história não é apenas uma lição, é uma lei da vida. A ganância se devora. A traição corrói quem a pratica. Mas o amor, mesmo quando esticado até quase romper, sempre resiste à tempestade. Minha avó Lise provou que a justiça não chega no nosso tempo, mas no tempo certo. E quando chega não é um sussurro, é um trovão. Inegável. Definitivo. Se essa história tocou algo em você, se acredita que o amor é mais forte que a ambição, peço que não a deixe terminar aqui. Compartilhe seus pensamentos nos comentários, deixe um like, assine este espaço. Porque cada interação sua não é apenas um clique, é uma prova de que histórias como a minha ainda importam. Juntas, nós lembramos ao mundo que a verdade, no final, sempre vence. Confesso, recontar essa jornada não foi fácil.
Cada palavra me arrastava de volta a feridas que, mesmo cicatrizadas, ainda ardem quando tocadas. Mas contei porque sei que muitos de nós carregamos marcas de traições familiares, de amores negados, de justiças que demoram a chegar. Se essa história ressoou em você, mesmo que só um pouco, seria um presente saber. Deixe um like e compartilhe sua própria história nos comentários, assine este canal. Seu apoio não é apenas um número, é uma mão estendida, um lembrete de que não estamos sozinhos nisso. E assim, seguimos dando vida a histórias onde a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho. Porque o mundo precisa ouvir mais delas. Precisa acreditar. Precisa saber que no fim, a verdade não se esconde, ela brilha.